dia, poderosas e poderosos. Estamos aqui mais uma vez e hoje, especialmente, na companhia do meu querido convidado, Fábio Santos. Muito bom dia, um prazer imenso estar aqui no meu programa. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Gente, esse cara é o cara. Sabe como é que eu conheci? Através de uma live que você fez com o Rodrigo Romo. Tá. E as raspadinhas de 15 minutos, que aonde ele está, ele fala, ele responde perguntas. Eu quero deixar a palavra para ele, porque ele tem muito conteúdo. Eu aprendo muito com ele também. Embora faz pouco tempo que eu estou acompanhando, mas eu tive o privilégio de ter, assim, de ele aceitar esse meu convite, porque ele não mora aqui no Brasil, ele vem de vez em quando, mas agora, não sei não, se ele não vai começar a vir mais vezes, porque nós estamos precisando muito abrir as nossas consciências aí, né? Muito bom dia, Fábio, Bom dia. A palavra é toda sua. Imagina, Eu quero obrigado. que você... Bom, gente, antes de mais nada, ele lançou 2 livros que eu quero... Ele vai falar também do livro, mas eu vou deixar a palavra para ele, porque nós vamos, assim, saborear. Nossa alma está, assim, sedenta de conhecimentos e esse cara tem muita coisa para passar pra gente. Poxa vida, que recepção, né? Que mais eu posso falar depois disso? Eu só posso agradecer, dar bom dia para você, para todo mundo que está ouvindo a gente dia. E vendo, né? Uhum. Que prazer enorme estar aqui. Eu que agradeço o convite, agradeço o espaço e fico lisonjeado com todas essas palavras, né? Na verdade, o meu trabalho, tomara que as pessoas consigam perceber, eu consigo transmitir isso, muito mais do que transmitir conhecimento, é despertar curiosidade nas pessoas, né? Da gente parar de depender dos outros para aprender as coisas, né? Nós podemos por nós mesmos ir atrás das coisas e outra. Todo o conhecimento do universo está dentro da gente. Então por que a gente precisa toda hora ficar tentando atingir esse conhecimento fora da gente? Né? Mas às vezes sempre uma palavra do outro desperta alguma coisa aqui dentro. Exatamente. Você vê, o nome do meu programa é Despertando o Poder em Si. Perfeito. Ajudando as pessoas a sair dessa matrix, né? Isso. Mas você sempre tem um jeitinho diferente que você acessa um conteúdo da gente lá dentro. É para isso que eu estou aqui, exatamente. Então quando a gente tem essas dificuldades, não é que a gente não depende de ninguém, não é assim, né? Se o mundo fosse perfeito e as condições fossem perfeitas, que não são, a gente realmente não dependeria de ninguém e teria esse desenvolvimento por si só. Mas, por causa de todo esse ambiente em que a gente vive, físico, espiritual e tudo mais que a gente sabe, realmente nós precisamos de ajuda. E ajuda de de outro, né? E se a gente, na verdade, se a gente quiser deixar isso mais filosófico ainda, se a gente for descer um pouco mais, ou subir, depende do enfoque, para o espiritual máximo, todos nós somos um, né? Todos somos deuses, todos somos o universo todo, todos somos parte da fonte. Se somos parte da fonte, quando eu te ajudo, eu estou me ajudando. Então, na verdade, estamos todos juntos nessa. Então, quando a gente, trazendo um pouco mais para a realidade, agora menos filosófica, quando a gente fala sobre algum assunto, eu sempre comento nos vídeos, nas lives e nos cursos, que a pessoa que me escuta durante 1 hora ou 2 dias no curso, ou o tempo que for, ela pode passar 99% do tempo falando assim, isso eu já sei, isso eu já escutei, isso é maluquice. Mas se tiver uma palavra, uma frase, que dê um clique na sua mente, é por isso que você está me escutando naquele momento, é por isso que você está... E não é só o Fábio, e todas as outras pessoas, Rodrigo Romo, Hélio Couto, todas as pessoas que você, quando as pessoas te escutam aqui, dá aquele clique. É para isso que a gente fala tanto, e se deixar eu não paro de falar aqui. Tanto me deu o clique que eu convidei ele para vir aqui falar mais um pouco, né? Porque sempre tem... Eu acho interessante, né, que o teu espaço lá é espiritualidade independente, né? Isso. E eu trabalhei no Rio de Janeiro, no espaço da espiritualidade independente do Rio de Janeiro. Quem me introduziu nessa área, na realidade, nas áreas de terapia, foi o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto. Legal. Ele tinha formado mais de 500 pessoas aqui em São Paulo e eu, graças a Deus, foi uma dádiva. Ele me convidou para ser terapeuta lá no Rio de Janeiro. E lá eu fiquei 7 anos.
Foi uma experiência incrível. E quando eu li Espiritualidade Independente, eu falei, tá aqui! Exatamente. Né? Eu falei, olha só, né? Exatamente. E eu tô adorando as tuas lives, as tuas raspadinhas. Mas esse despertar galáctico que você fala é muito interessante, né? É muito interessante. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho desses os seus cursos também, que você está dando aqui no Brasil, porque você virá ainda este ano, né? Sim, eu volto para cá mais 2 vezes esse ano. Estou marcado para voltar em agosto e volto em novembro também. No final de novembro vem para cá. Gente, não perca. É fantástico. E eu quero que você deixe aí o seu site, os seus contatos para as pessoas se inscreverem nos seus cursos, suas palestras, seus atendimentos. Legal. Que são muito ricos. Que bom. Todas as informações, meu site é fabsantos.com, Fab, só FAB, né? fabsantos.com. Todas as informações estão lá de cursos, dos livros, o meu e-mail para contato, eu mesmo respondo, respondo as perguntas quase todo dia quando eu posso, né? Mas a ideia de lançar os canais, tanto no Facebook, no YouTube, com o mesmo nome, de Espiritualidade Independente, e o curso como Despertar Galáctico, e aí tem o sloganzinho, a frasezinha, que é o Declare Sua Independência Espiritual. Então, para mim, isso tem uma profundidade, tanto o nome Despertar Galáctico, quanto Espiritualidade Independente, quanto esse slogan, tem um significado muito grande e uma profundidade muito grande para mim. Primeiro que eu acho que é uma provocação. Meu trabalho é uma provocação. Né? É uma provocação no bom sentido. Quando a gente fala que alguma coisa é polêmico ou algum assunto é polêmico, normalmente a gente leva isso para o negativo, né? Eu não vou entrar em polêmica. Não, a gente precisa entrar em polêmica. Né? A polêmica é uma discussão que deve ser saudável. Ela não precisa ser uma discussão que não é saudável. A gente vê a polaridade na política, no futebol, em tantos outros assuntos. Ou quando a gente fala, em política não se discute, sobre aborto a gente não fala, sobre religião não se fala. Exatamente o contrário. Como que a gente vai crescer se a gente não discutir? Mas discutir com a mente aberta, discutir querendo realmente escutar o que o outro tem a dizer. Né? Não enquanto eu dou a minha opinião, enquanto o outro está falando, eu já estou pensando no que eu vou responder. Não. Vamos escutar primeiro o que ele tem para falar e refletir o tempo que for. Não preciso dar uma resposta naquele momento. Sobre o que aquela pessoa está falando, ver se faz algum sentido, porque muitas vezes a gente entra na parte de como a mente funciona e tudo mais. Não tenho pretensão nenhuma de explicar psicologia aqui, mas quando... Nem neurociência. Nem neurociência, mas quando a gente recebe uma informação, ela é julgada pelo consciente, né? Esse julgamento baseado nas informações que estão no subconsciente, ou seja, nas nossas emoções, nas nossas experiências, né? E as nossas emoções e experiências são baseadas no quê? Nesse mundo que a gente vive. Então, qualquer coisa que venha contra o que a gente escutou a vida inteira, ou que a gente vivenciou a vida inteira, quase que certamente será rejeitada. Então, quando a gente tem essa rejeição, inconsciente ou consciente, a primeira coisa que a gente faz é se afastar daquele conceito. Então, quando eu acho até uma ousadia de ter colocado o nome do meu curso como Despertar Galáctico. As pessoas podem achar o nome bonito, porque é galáctico e tudo mais, mas eu volto àquela profundidade que eu estava falando. Quando a gente fala em despertar porque nós dormimos. Né? Despertar porque a gente está dormindo para o que está acontecendo no universo. E com a gente também. Com a gente também, porque somos parte do universo também, né? Aliás, esse trabalho todo é interno, na verdade. A gente fala de galáctico, galáxias, universo, mas isso é interno. Né? E o galáctico é exatamente isso, para a gente tomar consciência que somos seres universais, galácticos. Nós não somos habitantes da Terra, nós estamos habitantes da Terra. E isso é de uma profundidade, de uma complexidade muito grande. Então, uma das formas, quando eu comecei a ter contato com esse tipo de informação, e mais do que isso, né, quando eu comecei a aceitar essa informação, porque demorou muito para eu aceitar. Também a primeira vez que eu escutei essas coisas de vida extraterrestre, ou então que eu já encarnei em outros planetas. Eu falo, mas como outros planetas? A gente começa a ter acesso à informação e fala assim, acho que eu estou ficando louco, alguma coisa está acontecendo. E a minha primeira reação foi rejeitar. Ah, é? Nossa, eu passei anos rejeitando.
falou, não. E as pessoas falavam para mim, eu falei, não, esse cara aí tá louco, ou então é muito para minha cabeça. Eu tive um tio meu que desde criança me falava que a Terra era oca, que tinha habitantes debaixo da Terra. Eu falava, né, tirava sarro dele, a família inteira tirava sarro, né? E eu adorava escutar as histórias dele, mas achava também que ele era meio maluquinho, eu escutava mais como entretenimento, assim, sem saber que aquilo já estava ativando alguma coisa no meu inconsciente. Pois é. Né? De vez em quando essas historinhas para boi dormir, né? É. Servem para ativar alguma coisa no nosso inconsciente. Como é também feito para as pessoas, pelas pessoas que estão a favor e as pessoas que estão contra a nossa evolução, ao nosso despertar, também fazem isso através do entretenimento, da mídia e tudo mais, né? Principalmente através de filmes. Essas historinhas que a gente acha que é puramente ficção, tem uma porcentagem ali de informação para tentar despertar a gente ou direcionar a gente para um outro canto, né? Então toda essa dificuldade foi o que me inspirou na confecção do meu primeiro livro, A Resposta para Tudo, porque aliás, esse nome já volta à provocação, já né? volta à provocação, esse sim. Porque o livro é irritante, ele chama a resposta para tudo e não tem resposta para nada. Ele é uma provocação para você ir atrás da resposta, porque a resposta está dentro de nós, no universo, somos parte do universo. Então, a ideia de escrever esse livro foi para servir de duas frentes que me incomodavam muito nessa busca espiritual, digamos assim. A primeira frente é as pessoas que querem começar hoje a estudar espiritualidade, começam por onde? Com tanta informação, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como que a gente começa? Que livro que a gente indica? Né? Normalmente a gente indica alguma coisa de religião, então o espírita fala assim, começa lendo o livro dos espíritos. É, normal, primeiro. Poxa, tá bom. É aquele livro de pergunta e resposta, e aquelas respostas de vez em quando numa linguagem que a gente não entende muito prolixa, bem, ou então, né? Ou então fica meio vago. Não estou criticando, o livro é fantástico, mas... Não, mas para o meu entendimento, né? muitas respostas ali são prolixas mesmo. Você precisa parar para pensar um pouco. Precisa parar para pensar bastante. E também a gente tem que levar em consideração a época que foi escrita, né? Também. Então, quer dizer, para a época foi uma coisa super de vanguarda. Mas, poxa, já se passaram mais de centenas de anos. Então, acho que dá para ter alguma coisa nova depois, né? Não estou falando que a informação está certa ou errada, eu não estou julgando. É mais em termos de como que a gente vai absorver essa informação, né? Na época de Jesus, então, Jesus falava por parábolas. Imagine se Jesus naquela época chegasse e falasse assim, olha, gente, então é o seguinte, todos os planetas são habitados, tem uma nave aqui em cima de mim, tudo... não tem a mínima condição de falar isso, né? Então, ele usou de outros artifícios. Da mesma forma, Kardec. Não estou nem de longe me comparando a nenhum dos dois, mas eu lancei o Resposta para Tudo para servir como um primeiro passo. Falei assim, por onde eu começo a estudar? Então eu fiz esse livro, a primeira metade, apelando para a ciência. Então, poxa, vamos ver o que a humanidade já testou, o que a humanidade já comprovou. Claro que as nossas verdades mudam, né? Inclusive na ciência. Mas vamos ver como as coisas funcionam. Quando a gente diz, por exemplo, que nós co-criamos a realidade, né? Isso tem alguma base científica? Já foi feito algum experimento que realmente comprove? No que isso, ou eu preciso ter fé mesmo? Que é aquela crença em algo que eu não consigo ver e não consigo comprovar, mas eu sei por algum motivo que aquilo existe. Será que eu preciso ter fé em tudo que é relacionado à espiritualidade? Minha resposta é não. A minha também. Então tem muita coisa que a ciência já chegou e muitas outras que a ciência não chegou ainda. Mas a gente já tem informação suficiente para não ficar só na fé, né? Então a primeira metade do livro eu exploro muito a parte dos experimentos, da ciência, a parte mais chão. E na segunda metade do livro eu já pego esse conhecimento científico e falo, então tá bom, então agora vamos começar a transitar na espiritualidade e ver o que dá pra gente linkar. O que serve para mim e o que não serve. O que será que é interessante. E no final do livro, aí sim eu dou a famosa viajada, porque eu não podia deixar de fazer isso, e lançando, até por isso que eu digo que ele é irritante, alguns assuntos, eu escrevo um parágrafo ou 2 parágrafos e falo assim, se você quiser saber mais, pesquise tal pessoa, tal assunto, tal livro e... Isso eu acho fantástico. Entendeu? Você sabe que eu despertei essa curiosidade nos meus filhos desde pequeno.
eles queriam fazer alguma coisa e naquela época não tinha internet. Então tinha que ir nas bibliotecas. Sim. E como onde eu trabalhava tinha uma biblioteca enorme, então eu pesquisava, eu trazia os livros, a gente tinha direito de trazer 4 livros. Eu não dava as páginas. Ele falava um assunto, eu pesquisava, esse, levava. Qual que é a página, mamãe? Eu falei, olha, sabe que eu não sei, dá uma pesquisada. Então, isso desenvolveu neles essa capacidade de pesquisa mesmo, nos 3 filhos. Isso é excelente. Parabéns por ter feito isso, porque é muito, muito difícil. Principalmente com os filhos, né? Aí quando eles voltam e ainda conseguem, insiste, vence a gente pelo cansaço, muitas vezes, que não está certo, né? A gente cede. Eu acho que eu fui um pouco general nessa área, sabe? Eu acho Mas que valeu, você tá eu acho que valeu a pena, com porque certeza. Quem são hoje, né? Todos adultos, Exatamente. donos de si, morando fora. Exatamente. Então, é essa abertura. Então, agora eu estou trabalhando com os adultos que, como eu, não tiveram, e eu não estou culpando os meus pais, não é isso, mas não tiveram isso, né? A gente tem uma coisa natural de querer as respostas prontas. Então, por exemplo, quando alguém está falando ou então alguma coisa fácil e rápida, né? A gente gosta das coisas mais fáceis e rápidas, né? É natural, a lei do menor esforço. O nosso cérebro funciona assim, né? Fisicamente, estão falando da neurociência de novo, o cérebro sempre está procurando o caminho mais fácil e rápido. Claro, para gastar menos energia, o corpo precisa, né? E a nossa mente funciona assim. Então, por exemplo, quando eu falo para você, Fábio, então você acredita em vida extraterrestre. Por que então eles não aparecem aqui agora? Olha, aqui do meu lado, materializa. Essa é a pergunta que todos fazem, E eu comecei assim, eu ganhei um livro, eu ia até trazer para te mostrar. Vida intraterrena. Tá. Quando eu peguei aquele livro na mão, eu falei, o que isso aqui tem a ver comigo? Bom, mas deve ter alguma coisa. Comecei a ler, a despertar, aí os seres começaram a aparecer para mim. Hoje eu trabalho com 3 arcturianos. Ótimo. E foi assim, mas foi difícil, o começo. Eu entrei numa fase também de orgulho, de ego. Sim. Meu Deus. Sim, essas são as armadilhas. Quando eu entrei no ego foi difícil. Eu conto a minha história num programa que eu fiz com a Samira, que a Samira Shaine me entrevistou. Tá. Ali eu conto como é que foi minha primeira experiência que eu tive que quebrar o meu ego. Gente, eu não quebrei totalmente, tá? A gente ainda tá parando as arestas aí. Aprendi a Mas lidar, né? o orgulho, a vaidade principalmente, eu tive que reconhecer que eu estava sendo muito arrogante, o termo é esse. Mas foi preciso passar por aquele sofrimento, aquele período todo, para eu reconhecer o que eu estava fazendo comigo com aquelas atitudes. Perfeito. Valeu muito. Que bom. Muito bom. Mas é para isso também que acontece, né? Então as pessoas ficam pedindo as coisas mais fáceis. Então eu quero que isso caia no meu colo. Não cai, eu tenho que ir atrás. Então eu não vou. Eu pago para você fazer isso para mim. Exato. Eu pago. Exatamente. As pessoas chegam muito para mim, faz alguma coisa, eu te pago. Eu falei, não, bem, meu trabalho não é assim, não. Exatamente. Sabe? Eu tenho que despertar lá dentro de você, dar algum toque, com alguma técnica que você vá despertar para você. Isso. Porque eu não vou lá dentro puxar. Ninguém tem esse poder. Não é de fora para dentro. É isso que as pessoas não entendem. E como a gente é enganado? A gente é enganado pelas instituições e pelas pessoas que digam, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Então você, para ter todos os seus pecados perdoados, é só deixar um dinheirinho aqui que tá tudo certo. Ou então é só você repetir essa frase aqui 1000 vezes que tá tudo ok. Então no seu leito da morte, eu mando alguém legal lá, te dá uma benzida e tá tudo resolvido. não é assim que funciona. Na hora que você né? chegar lá, a história é bem Se diferente, fosse assim, ia ser ótimo, porque eu ia ser o maior maluco nesse planeta e no final da vida, se eu tivesse esse privilégio de saber quando que eu iria, eu chamava alguém e falava assim, poxa, não dá para você livrar a mim, ou então já deixa um depósito no banco. Falou, quando eu morrer, você já transfere isso aqui para aquela instituição para eu me dar bem do outro lado, né? Agora, quanto mais a gente estuda e, mais importante, experiencia, né? Experienciar é tudo. Ou seja, você ter a sua experiência que é insubstituível. Se eu te conto como é alguma coisa, você pode ter uma impressão, entendi mais ou menos, ou não entendeu, absorveu, sei lá, 10, 20, 30% do que eu falei, mas a partir do momento que você tem uma experiência,
de alguma coisa, igual, por exemplo, você acabou de me contar. Eu trabalho com arcturiano, eu tive um encontro. Quer dizer, se eu falo para alguém, olha, existe vida extraterrestre, a pessoa nunca teve nenhuma experiência, vai falar para mim assim, legal, então tá bom. E, ok. Agora, a partir do momento, alguém vai conseguir te convencer de que não existe? A mim não, porque eu passo, eu tenho contato, eu escuto. Então... Exatamente. Então as pessoas ainda estão, eu brinco muito isso nos cursos, as pessoas ainda estão esperando que um ETzinho apareça do lado do William Bonner no Jornal Nacional, materialize ao vivo, para as pessoas acreditarem. E mesmo assim ainda vão achar que é efeito especial do Hans Donner, né? E vai falar que tem alguma coisa errada. Ou seja, o jornal que for, a emissora que for, né? Então, a gente está esperando sempre a resposta pronta, a coisa mais fácil. E sempre, quando a gente rejeita uma ideia, a gente tende ao desafio, né? Então por que não aparece agora na minha frente? Se eu posso cocriar qualquer coisa, por que eu não posso? Então, eu vou cocriar os 6 números na Mega Sena. Por que eu não vou ganhar na Mega Sena, então? Você não é vidente? Então me fala os 6 números da Mega Sena. É isso aí, já ouvi. Não é isso? Agora, me diz o seguinte, qual é a preocupação da espiritualidade com o dinheiro da Mega Sena? Pois é... 0 ou menor que 0, se for possível? Menor que 0, se for possível, não é verdade? Como na minha família, na minha casa, não acreditam. Claro, comigo é a mesma coisa. Não acreditam. É a mesma coisa. Então, às vezes passam por uma experiência para poder acreditar. Isso é muito pessoal. Mas, assim, acredita, mas... não dá o braço a torcer, não fala. Tem isso também, que daí também vem o ego, né? Que a gente estava comentando agora há pouco. Tem o ego das pessoas também. Você imagina a frustração, e eu comparo isso à morte, né? O processo da morte. Porque, de uma certa forma, você acredita em uma coisa e defende uma ideia durante toda a sua vida e, sei lá, 40, 50, 60 anos depois, você descobre que tudo aquilo era uma mentira. Mas você descobre não porque alguém te contou. Que você descobriu por você descobriu que aquilo é uma mentira. Quer dizer, ego. Olha quantas brigas eu comprei por causa desse assunto. Quanto tempo eu perdi defendendo essa ideia ou fazendo uma prática, ou enfim, seja o que for. É uma frustração tão grande. Então eu comparo o processo da morte, que é aquele da negação, da tristeza, da raiva, aceitação e depois... o processo de despertar, ele é muito parecido com a morte. E uma outra coisa também que as pessoas acham, você é uma pessoa iluminada, então você despertou, que bom, então a sua vida é ótima, né? Tudo anda bem. Tudo anda bem. Tá com bastante dinheiro, saúde. Exatamente o contrário. Pra gente passar pelas experiências. O despertar, ele é difícil. Fábio, nós estamos aqui com 2 minutos para encerrar e eu quero que você fala onde é que a gente adquire o teu livro, tem no site também, tem, no Amazon. Meu site, isso, no meu site tem todos os links de onde está vendendo, o fabsantos.com. Na parte de livros, tem lá os 2 livros disponíveis, Resposta para eu quero Tudo, Intervenção mostrar. Galáctica. Gente, um é esse aqui, a resposta para tudo. Isso. Tá? Não deixe de adquirir, gente. Agora, esse aqui, Intervenção Planetária, eu tive a oportunidade de conhecer os 2. Um é o Fábio e o Ted. O Ted Heidke. Fantástico, gente. Isso aqui é uma história, uma vivência. Não deixam de adquirir, gente. É maravilhoso, é conteúdo, é experiências que estão passando pra gente. Vale a pena. São maravilhosos, maravilhosos. Bom, o contato dele, repete. O site fabsantos.com, fabsantos.com, lá tem meu e-mail, tem tudo. Tá. Te acham também no Facebook? Acham no Facebook, Espiritualidade Independente por Fábio Santos, no YouTube o mesmo nome, no Instagram também. Gente, ele tem umas rapidinhas que ele faz que são ótimas. E fica lá no YouTube, viu? Porque eu também não consigo acompanhar essas rapidinhas dele. Ao vivo, ali na hora. Sim. É sempre depois. As rapidinhas você sempre grava, né? Eu gravo, isso. Mas as lives, realmente, eu não consigo sempre ao vivo. Mas eu sempre estou fuçando no YouTube, caçando. E tem o Instagram também. Isso, Espiritualidade Independente. Gente, olha, foi uma delícia conversar com você. Agradeço. Um prazer enorme. Agradeço imensamente a tua presença aqui, trazendo tanta informação, assim, esse bate-papo gostoso que nós tivemos aqui. Obrigado. Gente, então até
o nosso próximo encontro. Fique com o meu carinhoso abraço.